Olá, muito bem-vindo. Esse é o Hegelianismos, o podcast dos alunos de Filosofia Geral 3. Eu sou Ana Paula Salviati, eu sou aluna dessa disciplina oferecida pelo professor Marco Aurélio Verri, e esse aqui é o nosso exercício de extensão. Você está assistindo ao nosso trabalho de extensão para a disciplina de Filosofia Geral 3. Aqui nós vamos nos orientar num bate-papo a partir de 3 perguntas básicas. Quem sou eu e como cheguei a estudar Hegel? O que eu mais gostei ou desgostei em estudar Hegel? E a terceira e última é o que eu esperava de estudar Hegel e o que eu acho agora. Aqui comigo nós temos a Urânia, o Gustavo e o Maurício. E a gente decidiu por aclamação que vamos começar por ordem alfabética. E como eu brinquei mais cedo, eu não me chamo Urânia. Começa comigo, Ana Paula. Tudo bem? Posso começar, pessoal? Posso? Opa, vamos lá. Então, vamos lá. Olha, eu sou Ana Paula, como eu comentei, eu sou historiadora de formação, eu entrei em 2004 na graduação de História, me formei em 2009, e eu conheci o Hegel com a disciplina de Teoria da História, oferecida pelo professor Jorge Grespin. E nessa disciplina de História, metade do curso é apresentar a estrutura, o sistema hegeliano, a gente lê a filosofia da história, alguns trechos, depois o professor então apresentou a estrutura do Marx e leu alguns trechos do Capital. Foi assim que, na verdade, eu acho que para você estudar Hegel, não sei se vocês concordam comigo, tem que rolar uma espécie de apaixonamento, assim. Tem até um problema, assim, sair do Hegel depois. Eu admito que eu tive dificuldade de sair, porque é muito... Se você entra no autor e você, de repente, entende o que ele está falando, você fica meio encantado pela coisa. E eu admito que eu estudei bastante. Então, eu fiz bastante... Pera lá, né? Eu fui atrás de fazer filosofia do direito, depois com o professor Vladimir Safatli. Eu fiz Lógica 3 no pós-doutorado. Eu fiz Lógica 3 na pós-graduação com o Vladimir, que era sobre Hegel, era lógica hegeliana, e nessa disciplina eu tive o prazer incomensurável de assistir uma aula com o professor Marcos Miller. Ele estava em São Paulo na data, e ele foi dar uma aula lá, foi dar uma cancha para a gente. E essa disciplina, eu lembro muito bem que eu ia para a aula, e os primeiros 30 minutos, pessoal, eu queria chorar, porque eu não entendia uma palavra que o Vladimir falava. Era assim, eu sabia que era português, mas eu só conseguia ouvir o som das palavras, eu não conseguia concatenar, eu demorava uma meia hora para entender o que ele estava falando. Então, o Miller, ele foi lá nessa aula e, cara, ele começou a explicar Hegel a partir das frutas, das laranjas que você encontra na feira. Eu falei, não é possível. E foi maravilhoso, assim, eu entendi, eu saí assim, caramba, entendi. E aí foi lá que eu descobri um artigo que o Miller tinha escrito em 1970, e lá vai pedrada, que era sobre a trajetória. Eu vou colocar depois aqui o nome do artigo, que é fundamental, onde ele equipara, ele busca apresentar o sistema filosófico hegeliano, né, o movimento dialético do Hegel, e faz a comparação com o movimento dialético do Marx. Legal. E aquilo foi um divisor de águas para mim, e então continuo estudando Hegel desde então, porque me ajudou muito na minha trajetória, que é entender um pouco mais do materialismo, da teoria do valor do Marx. Essa sou eu. Passo para quem? O Gustavo agora? Isso. Opa, olá a todos. Meu nome é Gustavo Venâncio e eu tenho 20 anos, né? E eu cheguei no Hegel por meio que entender que tudo que eu gostava de alguma forma dialogava com Hegel, né? Eu sou muito fã da filosofia contemporânea, né? E em vários aspectos dela, e basicamente, né, o Hegel funda a filosofia contemporânea. Então eu cheguei a estudar o Hegel
porque ele é esse mínimo múltiplo comum, né, ali de toda a filosofia contemporânea, mas também porque me surgiu um verdadeiro interesse, né, não só, então, no sentido de que eu comecei a estudar o Hegel não só para eu poder entender outros autores, como o Marx ou como o Kierkegaard, que é um filósofo que eu gosto muito, mas também para entender, tá, por que todos eles gostam desse, ou gostam, ou desgostam, né? Mas por que todos falam dele? Né? Então, o que no Hegel é tão interessante para toda a filosofia? E aí eu acabei também me apaixonando pela filosofia do Hegel, né? Então, né, aí a partir principalmente de autores como o próprio Kierkegaard que eu citei, né? Mas o Adorno, né? A Escola de Frankfurt, um, o Heidegger fala bastante do Hegel Sim. também, né? E o Marx, então são vários autores assim centrais que sempre me interessaram e que ao ponto que eu fui conhecendo eles, eu percebi que eu precisava conhecer o Hegel também. Então acho que é mais ou menos isso para mim. Boa. Perfeito. Legal, Agora é Gustavo. você, Maurício. Sim, sim, já vou entrar aqui na esteira do Gustavo, então, meio que fazendo as palavras dele as minhas, porque acho que eu cheguei também a Hegel pela filosofia contemporânea, especialmente pela Escola de Frankfurt, né? Que foi a minha porta de entrada na filosofia, na verdade, né? Eu sou formado em arquitetura, então eu já vi autores que discutiam criticamente o espaço e a produção estética, vamos dizer assim, do século XX, né? E a Escola de Frankfurt, teoria crítica, está muito ali, um pouco discutindo essas coisas. E eu também eu pude ver claramente que eu não entendia nada, assim, sabe? Então eu precisava ir atrás e um pouco mais, e fui indo atrás, até bater na trave hegeliana aí. E teve um dia também que eu estava vendo um vídeo daquele programa do Abujan, Provocações, e tem uma entrevista que ele faz com o professor Vladimir Safatli, que é sensacional, e aí ele pergunta pro Safatli, qual que é acho que é o filósofo que mais te impactou, aquele que você mais acha importante, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. E aí o Safatli responde numa lapada, assim, Hegel, né? Numa coisa assim que eu lembro de ver aquilo e falar, olha só, esse cara é importante mesmo, né? E aí, enfim, e aí agora, nesse semestre, que privilegiados fomos nós, né? De ter uma disciplina que traça, assim, de maneira geral, amplamente, a filosofia hegeliana. Passamos por todas as obras, né? Claro, sem se aprofundar muito, mas, assim, conseguindo tentar pegar o cerne de cada uma delas com o professor Verdi. Então, foi nesse sentido que eu cheguei, ainda estou chegando, porque é difícil de entender, é difícil de se situar, né? Mas está sendo muito interessante essa experiência. Ô, Urânia, antes de passar para você, mas eu queria registrar que depois eu queria entender melhor, Maurício, como é que entrou essa questão do espaço lá na FAO, mas só para registrar, para eu não me perder, que eu achei muito interessante. Ô, Tá, claro, a Urânia, gente tenta voltar nisso depois. não esquece de falar, Urânia, de onde você está vindo também, por favor, agora é você. Bom, então, olá pessoal, meu nome é Urânia Hirokado, eu já sou bacharel em Direito, né, e depois de muito tempo sem fazer qualquer tipo de estudo, eu comecei a tomar contato com a filosofia, que é uma matéria que eu não tive no ensino médio, e a partir do momento que eu comecei a assistir assim, vídeos sobre filosofia, eu ouvi muito sobre Hegel, né? Falava-se muito sobre Hegel, e me despertou uma curiosidade. E, inclusive, antes de fazer o curso de filosofia, eu tentei ler a Fenomenologia do Espírito, e também não entendi nada, bem difícil, e a partir do momento que surgiu o curso com o professor Werle, então eu me interessei para, enfim, tentar entender um pouquinho, e eu vou dizer que eu estou adorando, realmente, eu acho que estudar Hegel é apaixonante, eu, até o momento, não tenho que desgostar de Hegel, eu, assim, eu esperava, assim, o que eu estou vendo, estudando Hegel, assim, é esse movimento dialético que ele traz, essa questão da reflexão, da historicidade, eu acho que é algo assim tão fascinante, ao mesmo tempo muito atual.
Então, eu acho que, como é que eu vou dizer, eu ainda estou num processo, como o próprio Hegel diz, de ficar descobrindo, refletindo sobre tudo o que ele escreveu e também trazer um pouco para a minha vida e para a sociedade, que eu acho que a gente está carecendo um pouquinho de reflexão nesses momentos atuais. Muito bom. Ô, Gustavo, eu achei muito legal o que você comentou, né? Que você acabou vendo no processo, né? Como na graduação, né? Que todo mundo ou concordava ou discordava de algum momento do Hegel, né? E é um pouco isso, né? Conforme eu acho que o legal da filosofia, fazendo meia-culpa, né? Vindo da história, a filosofia tem muita produção atual. Né? Tem muita coisa escrita sobre questões muito contundentes do mundo moderno, então todos os autores que a gente lê, de alguma forma, estão sempre trazendo, né? Você falou do Adorno, e, nossa, eu leio muito o Jameson, né? E o Zizek, ou tantos outros, estão todos eles articulados de alguma forma distante, mas que é muito preponderante na leitura ali, né? Faz muita falta não entender por que o Adorno chega naquela conclusão, né? Não entender de onde ele está tirando, ainda mais a escola de Frankfurt, que tem um resgate da dialética hegeliana tão grande, né? Sim, com certeza, né? Né, pensando nos autores que você falou, o Hegel é basicamente essencial, né? Sim. E é uma coisa muito interessante. Um negócio que a Urânia comentou e que é uma coisa que também eu passei por uma experiência, não a mesma, né, mas acho que de certa forma parecida, de que ela falou de tentar chegar no Hegel antes, né, e ser muito difícil. Sim. Eu não tentei chegar no Hegel antes, mas eu queria. Eu acho que eu tinha essa. Eu esqueci de falar isso, mas eu tinha essa vontade, justamente por ser difícil, sabe? Então, não, eu vou fazer ler até entender. Um pouco aquele negócio do Bril, do Clóvis de Barros Filho, né? Como que o cara escreveu isso e eu não vou entender? Não, eu preciso ler isso até entender. Né? Então, a dificuldade também, eu acho que me chamou um pouco, o desafio. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Eu também fui nessa de querer enfrentar um desafio. Mas eu acho que filosofia, como todo mundo fala, quem começa a adentrar na filosofia, não é simplesmente ler um livro, né? A gente precisa de ter justamente esse diálogo, ter uma outra pessoa para ficar falando, discordando, enfim, debatendo sobre o assunto. Sim. Maurício, você se incomoda? Assim, eu fiquei curiosa, não sei vocês, né? Dessa questão do espaço na arquitetura e como é que isso entrou com o Hegel, eu fiquei curiosa. Não diria que entrou com Hegel, não sei, assim, né? Não, talvez eu tenha me expressado mal, mas que, assim, a escola de Frankfurt, especialmente Benjamin, por exemplo, né, critica a cidade e as transformações urbanas ali na virada do século, e ele, depois, nessa fase, a fase benjaminiana posterior ali, depois da Haja Leipzig, quando ele já está mais marxista, assim, né, e ele tem essa interpretação também sobre a história e sobre as transformações espaciais decorrentes dessa produção histórica, assim, eu diria. Aquele livro lá sobre o conceito de história, do Benjamin, eu acho que aborda também um pouco nessa linha hegeliana, assim, sobre como interpretar a história. Então, o que eu acho é que eles trazem uma visão sobre as transformações espaciais que é desiludida, vamos dizer assim. Não é aquela coisa positivista, né, ou aquele progressismo que vai chegar triunfante em todos os cantos, em todas as esquinas, né, se for para dizer um termo espacial. Então, isso para a teoria urbana, para quem pensa o espaço, vem como uma reflexão crítica. E aí, claro, como o Gustavo falou, eles estão sobre, ou melhor, né, sobre essa visão de mundo marxista e, portanto, também dialética hegeliana, né? Então, meio que uma coisa vai puxando a outra, né? Não é que Hegel está diretamente criticando o espaço, não é isso, né? Mas é que justamente a posição filosófica que Hegel consegue elaborar, ela é tão ampla a ponto de chegar nesse nível, né?
E acho que é isso também que, já tentando entrar aqui já na questão número 2, né, do que eu mais gostei ou desgostei da Hegel, eu acho que, um pouco também como a Lorena falou, o jeito que o sistema filosófico que Hegel imprime, assim, né, e o modo como ele enxerga esse historicismo, cara, isso é muito difícil de escapar. É muito difícil de sair. Talvez seja por isso que, também como o Gustavo falou, a contemporaneidade deve muito à filosofia hegeliana, né? Até quem quer discordar de Hegel tem que usar Hegel. Ele meio que cria uma... Quando ele aceita a negação, né, na dialética, ele cria essa armadilha, como é que é? Uma ratoeira, assim, que você, sem querer, se cai nela, né? E não sai dele. E aí... Por isso que tem, acho que aquele meme que é ele com os olhinhos de laser, assim, né? Assim, que não tem como escapar dele. Sim, sim. Isso é uma coisa que eu achei super interessante da obra dele, essa questão, essa perspectiva histórica, e como ela vai a própria perspectiva filosófica dele vai se metamorfoseando com as suas variadas interpretações, e isso acho muito rico. Não, faz sentido. Agora você falando, eu lembrei muito que na geografia eu acho que se tem um lugar que se estuda Marx, né, que se estuda a questão da dialética, é na geografia, e faz todo sentido, né? Você vem da FAO, que também, né, está totalmente correlacionada ao urbano, ao espaço. Exato. E comentando, aproveitando, né, se é que eu posso também seguir nessa linha de falar da segunda questão, eu ia comentar que o que eu mais achei legal no curso foi entender que o Hegel, ele também, a sua forma, ele também faz uma mega aproximação materialista, né? E eu achei isso surpreendente, né? Porque eu estou vindo de um universo marxiano, estou lendo Marx o tempo todo, vendo ele sentando a porrada no Hegel, tal, não, que nós temos que ser materialistas históricos. E aí, quando você entende o movimento enorme que o Hegel faz, né, para se contrapor ao Kant, mas, né, ao Schelling, todos os demais, de incorporar a história, você acaba caindo. Eu pessoalmente acabei caindo de novo na interpretação do próprio Hegel da filosofia, né, que cada um acaba incorporando um pouco ao processo, né, da verdade, né? Eu acho que o Verli sempre pontua um pouco isso nos cursos dele, né? Se a filosofia não se propõe a debater, né, o que seria a verdade, né, o que ela está fazendo, né? E eu acho que, observando dessa forma hegeliana e global, né, o Marx ele acaba, você desconjurada pelo marxismo, mas ele acaba a sua forma dando prosseguimento, né, depois do Feuerbach, dessa tentativa de ser ainda mais histórico, né? É claro que tem uma baita inversão, etc., mas esse desígnio de continuar olhando para a história como motor, né? Eu achei muito legal. Isso me encantou muito no curso. Eu lembrando agora também de uma aula que o Verli chegou a fazer uma certa crítica também, que o Marx, o que estaria fazendo esse motor seria, se eu entendi bem, Ana, você me corrige, seria o capital como essa entidade transcendental, assim, né? E que o Verli falou, poxa, reduzir muito a coisa dos aspectos humanos e da natureza humana a entidade capital, assim, né? Para o Hegel, é o espírito, né, que está fazendo esse motor, vamos dizer assim, da história. E aí... Então, parece que o que eu entendi foi isso, né? Que o Marx desloca isso para essa questão do capital. Então, só um comentário, né, do que você falou, assim, que o Verli acha que é mais rico interpretar histórias do movimento civilizatório, vamos dizer assim, a partir dessa perspectiva do espírito, né? Do que só do capital, não sei. Vocês queriam comentar alguma coisa? Eu posso tentar complementar o que o Maurício falou? Eu queria fazer um rápido comentário. Fala. Já da menção que o Maurício fez ao meme do Hegel com os olhos de laser. Tem um outro meme que eu acho muito bom, que fala que para você discordar do Hegel, você tem que ler todos as preferências dos cookies, igual dos sites, para você poder rejeitar. Então você lê tudo, você lê aquelas 900 páginas para não, rejeito.
Aí sim. Né? Você tem que ler para concordar ou discordar, né? Safadeza. Não, eu ia comentar que eu lembro que o Verli colocou, né, essa questão de que, de fato, hoje em dia, o tal do espírito se apresenta, né, como o capital. Né? Nesse sentido, o capital ele incorpora essa função do espírito, né? E o que o Marx, na verdade, a grande questão, muito simplificadamente, é que o Verli vai entender que as ideias movem o mundo. Né? E o Marx vai falar, não, o que movem o mundo são os indivíduos, né? É a história feita pelos povos, né? Então tem toda uma inversão dialética aí. Mas para o Marx, essa inversão produz a teoria do fetiche, né? Como uma coisa se escapa no fetiche. E fetichizadamente, então é como dizer, de uma forma, né, pelo amor de Deus, que essa exposição do Hegel sobre o movimento do espírito é, de certa forma, ela também fetichizada, porque ela coloca as ideias, né? E o Marx está falando que o que move são os homens. Então, por uma série de deslocamentos, o capital ele se apresenta como essa manifestação fetichizada, né? Desde o Feuerbach, né? Aquele movimento que ele faz dos crentes, né? Daqueles que creem, que criam os seus mitos, criam os seus deuses e não se encontram mais, né? Se colocam como criaturas daquele que criaram. Então, faz todo esse movimento de inversão. Então, o capital ele aparece fetichizado. E aí sim, para nós, né, no senso comum, né, lembrando das aulas do Hegel, no senso comum, a gente acha que o capital é o próprio espírito, né, colocado assim. Mas aí o Marx ele faz toda essa crítica de que é uma aparência, né, não é a essência do movimento. Mas rola uma conversa que eu achei interessante o Velho recuperar, né, achei legal. Não, legal. O próximo passo agora seria estudar Marx, justamente, que também nunca cheguei a estudar formalmente. Mais um tempo da vida. Fala, Aurânia, fala. Não, eu só queria falar que, bom, eu também não conheço muito Marx, mas pelo que você falou, agora que eu penso que indivíduo e ideia, na verdade, não são coisas muito separadas, né? Faz parte digamos, de uma essência. Sim, faz sentido nesse ponto de vista. A questão para o Marx é, por exemplo, que na historiografia a gente tem muito tempo, por exemplo, a história das personagens, né? Então, às vezes, é achar que a história é um pouco movida, né, que na filosofia da história do Hegel, a gente tem essa ideia de que o espírito ele vai se decupando, né? Ele vai se integrando, né? Ele vai se apresentando ao longo dos povos, né? Então, tem um momento que ele sai do Egito e se apresenta, se incorpora na Grécia, né? E aí ele se incorporou na França, né? Ali na França, na Alemanha, né? Então, então o Marx está falando, não, isso existe uma base material, não é o espírito que está se desenvolvendo. Então, assim, tem uma mudança de quem é o senhor desse movimento, né? Então, para a gente ter uma noção só, na arqueologia, o trabalho é basicamente materialista histórico, né? Porque eles vão reconstituindo aquelas sociedades a partir dos objetos, né? Da cultura material, como a gente costuma falar. Então, tem uma inversão. Mas você tem razão, né, Aurânia? É uma inversão, mas tem um fio conectado, né? Não é uma coisa completamente desencapada. Mas se parar para pensar também, a gente acaba resgatando as ideias de filósofos antigos por uma cultura material também, que é o próprio livro, né? Sim, completamente. Como essas ideias foram mantidas e passadas ao longo do tempo, né? As traduções, toda essa questão aí. Tem uma questão material muito grande, né? Sim, completamente. E aproveitar, né? A Aurânia já falou que não desgostou de nada do curso. Não. Né? Mas o que você gostou mais, Aurânia, do curso? O que eu gostei mais, eu acho que foi justamente esse processo dialético de si para si. Eu acho que isso é apaixonante, né? Eu acho que isso que o Hegel propôs para mim, pelo menos até onde eu estudei, né, até agora, eu acho que foi algo assim que mais me
enfim, me motivou a querer continuar mais, a estudar, e também o papel que ele dá para a ciência, né? Porque é outra coisa que eu acho que hoje em dia ficou um pouco vulgarizado. Tudo agora, assim, a pessoa quer justificar tudo, falar ciência, assim, a ciência virou uma palavra chave para justificar qualquer coisa, Sim. e às vezes é muito. A ciência que a gente fala muitas vezes, hoje em dia, ela está muito ausente de crítica. Então, o Hegel trouxe também uma criticidade para a ciência. Então, eu acho Sim. isso muito importante Sim. dentro de todo o processo histórico, né? E você, Gustavo? Opa, então, eu acho que também não teve nada que eu desgostei, né, do curso. Acho que o curso ele foi muito, muito bom. Né? Ele iluminou bem o caminho, ele traçou um caminho, iluminou. Tudo bem, que é o caminho do próprio Hegel, né? Mas eu acho que esse é o ponto justamente que eu gostei. O Hegel, ele tudo tem um caminho, tudo é organizado, né? E é isso. Você estudando a estética, às vezes você consegue entender uma coisa que você não tinha entendido muito bem. Às vezes na fenomenologia do espírito, né? Ou na própria filosofia do espírito. Né? E eu achei isso sensacional. Eu acho que o Hegel ele constrói, né? Construindo o seu sistema, né? O círculo de vários círculos, ele constrói um universo mesmo, um universo teórico, que quando você entra, tudo tá ligado com tudo e tudo faz sentido, né? Então é um pouco, não sei, eu pensei na analogia de quando você às vezes conhece um mundo ficcional novo, sabe? E tem uma história própria e ali tudo se desenvolve de uma maneira específica. E eu acho que a maneira com que o Hegel expõe as coisas, principalmente na fenomenologia do espírito, por exemplo, é totalmente até mágico, sabe? Porque é engraçado, a cada parágrafo fala, não, mas, então vai se negando, e se negando, e se negando, e vai alferribunda daqui, alferribunda de lá, e vai construindo um edifício, e é uma filosofia justamente do processo, né? E a gente, não sei, eu percebo que se fala muito do Hegel como um filósofo do sistema, como se fosse algo parado, né? O Hegel não, ele se considera o filósofo parado, ele se considera o fim da filosofia, ele é mas não, Hegel é justamente essa filosofia do processo, dos caminhos, da total negação, mas também da afirmação, mas do que resta do embate dos dois, né? E eu acho isso de verdade assim fascinante, mágico mesmo, né? Então, isso que eu diria que eu mais gostei de estudar o Hegel. Eu ia comentar com vocês que esse semestre, né, depois que a gente passou pela parte da dialética do reconhecimento, né, eu estava lá, pelas tantas, lá, assistindo a aula, lá, e falei, mas isso aí é o Marx falando do fetiche, né? Aí eu fui lá e escrevi, né, para o Jorge, né, que ele é o meu orientador, eu brinco que o Grespan, ele é meu orientador, ele é tipo aquele meme do Nosso Senhor Jesus Cristo encostado, assim, né? Na dúvida, eu escrevo para ele. Eu falei, Jorge, peraí. Isso aqui. Peraí, o Marx está olhando para essa dialética do reconhecimento aqui para falar que há uma superação possível da classe trabalhadora. Aí o Jorge, pois então. Aí começou a escrever. Isso aí, é bem por aí. E aí a única coisa que ele pediu, e eu achei pertinente, é para a gente trabalhar com a ideia de escravizador e escravo. Né? Mas aí você fala, sempre li o Marx sabendo que ele estava escondendo Hegel muito, muito pouco discretamente, né? Porque o Marx ele está o tempo todo fazendo a dialética da qualidade e quantidade medida, né? Citando Hegel sem, né? Enfim. Mas na hora que eu, de novo, olhei para a dialética do reconhecimento, eu achei esse curso, o curso todo já valeria a pena só por ter me trazido a dialética do reconhecimento nesse momento, assim. Eu falei, olha que safadeza, cara, agora que me veio. E eu achei o curso muito, muito feliz nessa competência de querer apresentar o movimento do Hegel e ao mesmo tempo fiquei perturbada de que se a gente não lê nem o Marx no curso, né, nem tem uma disciplina para isso, como é que a gente não tem uma disciplina fixa, né, que a gente tem Kant na filosofia, e sempre tem.
Como é que a gente não tem filosofia hegeliana, né? Do Hegel, não os hegelianos ou os anti-hegelianos que vieram depois, né? Como faz falta isso, né? Eu ia até querer comentar, que você falou inspiração, eu ia comentar isso, porque eu vivenciei, eu acredito que todos nós, né, esse próprio movimento, no sentido de quando eu comecei a ler, o primeiro dia da aula, comecei a ler a fenomenologia, falei, meu Deus, e aí tem esse momento de superação, né, e junto vem a negação, porque eu fico pensando, nossa, o que eu era ontem, quando comecei a ler, e o que eu sou hoje. É óbvio, né, tem um caminho muito longo ainda, se eu quiser continuar estudando Hegel, mas isso é muito gostoso de ver, né, essa superação da gente ver que a gente de estar entendendo melhor a filosofia hegeliana, dessa negação, de sentir a negação, a superação, e sentir na pele os próprios movimentos que ele escreve, que ele coloca no livro, na filosofia dele. Eu achei isso muito, muito legal também. Sim, é o espírito dobrando sobre si mesmo, né? E tendo noção de que tem noção, assim. Eu senti isso também quando eu estava justamente lendo a fenomenologia, o comecinho ali. Eu lembro de pegar uma tarde lá para sentar na minha biblioteca e vou ler esse prefácio aqui da fenomenologia. Aí lendo, teve uma hora que eu estava com sono assim e tal. De repente, sabe quando você vai lendo meio no automático? Aí você fala, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí eu falei, pô, ele tá explicando um movimento dialético aqui, caramba. Aí volta, lê de novo com calma e tal. E enfim, aí segurou. Aí na aula seguinte, o velho vai lá e explica os mesmos parágrafos lá, 81, 86, falando do movimento dialético. Eu falei, puta vida, olha só, consegui ver isso aí, consegui identificar isso naquela hora. E aí, justamente, esse processo, né, de engrandecimento do espírito, vamos dizer assim, ou do encontro com o espírito, né? Não sei, seria isso, talvez, nos olhos de Hegel. Eu acho que isso que vocês estão falando é a parte que fica todo mundo apaixonado. Esse foi o termo que eu usei. Na hora que você entende dentro de si esse movimento e fala, não é possível, não, né? A Urânia falando, não, pera, eu já entendi mais do que eu entendia antes. E eu estava estudando esse semestre para, né, a dialética do reconhecimento, e eu parei no Christian, né, no professor Dunker, né, e ele faz uma apresentação do Hegel para o Lacan, e acabei caindo em outros textos que mostram que o Lacan tem lá suas fases, né, e o Lacan, ele reconhece que o Freud, ele tem uma metodologia também, só que sem contar o nome do santo, ele apresenta o milagre, só que ele usa a estrutura de superação hegeliana. É que safado. Olha, então o Hegel, ele é assim, o cara que é o cachorro morto mesmo da filosofia. Sim. Ou você chuta citando Hegel, ou você nem menciona, mas usa o Hegel. Então não tem como você escapar. Se até o Freud, safado, está usando a estrutura de superação ali, de todo o processo dele, ele está pensando no Hegel, então como é que a gente não estuda Hegel, né? Eu acho que, assim, esse próprio movimento de superação é até muito mais interessante, ao meu ver, do que o próprio absoluto que o Hegel fala. Eu acho que até ele mesmo, se eu não me engano, eu acho que é esse movimento que é mais importante do que o próprio absoluto em si. Pelo que eu entendi, o absoluto tem uma pegada meio platônica também, né? Exatamente. Ali, não, sei lá, chegar nisso é como se a gente conhecesse tudo, fosse onisciente, alguma coisa assim, né? O próprio nome já diz, é absoluto. O negócio é o processo mesmo, né? Que aí acho que é o que depois Heidegger vai falar da filosofia, que a filosofia é esse processo também, esse caminhar, né? O caminho na floresta lá e tal. Então, enfim, acho que o processo e essa ideia do movimento, né, desse negócio do sujeito conformando objeto conformando sujeito de volta, e a coisa vai, assim, nessa espiral ascendente, né, aquela imagem da espiral ascendente, acho que isso é uma imagem muito, muito bacana do próprio processo de conhecimento, de produção de conhecimento, né, de obtenção. E tem um... Ai, desculpa, pode... Não, pode... Não, é só falar dessa junção do sujeito com o objeto também, é bem interessante. Pode falar. Tá. Eu ia falar mais ou menos isso também, né? Mas de que o absoluto, ele é a relação do sujeito-objeto, né? O absoluto está ali na relação do em si para si. E eu acho que uma coisa que, pelo menos, o curso me fez pensar muito é o absoluto não justamente como um negócio lá em cima, né? Não como o mundo das ideias lá em cima. Não, mas na própria relação do sujeito e objeto,
como algo que traz uma verdade em si, né? E como algo que uma vez eu não lembro aonde eu vi isso, né? Mas eu vi uma definição do absoluto, né? Que vai na etimologia do termo, que o absoluto é aquilo que se sustenta por si mesmo, né? E eu não lembro se isso foi no curso ou não. Eu acho que foi antes, mas eu não tenho certeza. Mas é justamente isso, né? Do absoluto ser. Eu acho que esse é uma grande contribuição do Hegel, né? Do absoluto não ser o absoluto O lá primeiro no fim do... motor, né? Uma coisa assim, completamente o próprio Deus, né? Exato, não sendo a luz no fim do túnel, né? Mas não sendo o castelo de esmeraldas no final do caminho de tijolo amarelo, mas ele é o caminho, justamente, né? Ele ali qual que é o nome? É, A rota. o que eu estou entendendo até agora, pelo menos, lógico, nesse processo que o absoluto me parece estar mais dentro da gente do que fora, né? Desse movimento de se negar, do em si para si, de voltar para si, eu acho que me dá essa impressão. Eu já tive algumas oportunidades que eu apresentei, né? Eu fiz uma tentativa de falar do Hegel para apresentar o Hegel até para poder falar de dialética, né? E eu falo, gente, como é que a gente fala disso, né? A sensação, o Gustavo falou, parece que você está conhecendo um mundo novo, né? Você está entrando no reino de Nárnia, né? Aí você fala, olha, gente, então vamos abrir o terceiro olho, né? Vamos deixar, porque eu acho que é uma coisa muito... A felicidade de estar aqui falando com vocês é que eu acho que todo mundo entende, né? Já falar, apresentei, né? Eu fiz uma tentativa de falar do Hegel para apresentar o Hegel até para poder falar de dialética, né? E eu falo, gente, como é que a gente fala disso, né? A sensação, o Gustavo falou, parece que você está conhecendo um mundo novo, né? Você está entrando no reino de Nárnia, né? Aí você fala, olha, gente, então vamos abrir o terceiro olho, né? Vamos deixar, porque eu acho que é uma coisa muito... A felicidade de estar aqui falando com vocês é que eu acho que todo mundo sacou que o Hegel é essa relação do sujeito com o objeto, esse processo, esse movimento, mas o quanto é difícil falar disso, às vezes, para alguém que está de fora, né? O quanto é difícil, às vezes, você tentar falar o que o Hegel propôs para uma pessoa que não conhece o Hegel, que não faz nem ideia de... Nossa, você fala, meu Deus, por onde eu começo, né? Essa relação do sujeito com o objeto, essa negação determinada, essa superação. Então, é muito... Digo para vocês que é muito confortável estar aqui, porque parece que a gente entrou... Eu me sinto em casa, assim, todo mundo... Fala na mesma língua, né? Todo mundo ali, a campanha do Hegel tá bem feita ali, né? A gente tem agora, se é que a gente respondeu já tudo direitinho, né? O que eu esperava estudar do Hegel e o que eu acho agora, né? Olha, acho que de alguma forma a gente meio que, se eu estou pensando direito com vocês, eu acho que a gente acabou mencionando. Bom, eu nem esperava estudar a dialética do reconhecimento, né? E aí, de repente, no meio da aula, eu falei, então estamos aqui na dialética do senhor escravo e estamos olhando para algo que para mim faz um sentido enorme, né? Então, na disciplina, quando eu me cadastrei, quando eu vi no Júpiter, eu falei, nossa, pode esquecer, vou fazer essa disciplina. Eu não imaginei que eu tivesse essa visão ampla, né? Mas tive, né? E eu achei que isso foi um mérito da disciplina oferecer esse arco de desenvolvimento e acabei ganhando, né? Eu fiquei muito feliz, assim, sabe, na hora certa de estar ali, porque eu estou desenvolvendo uma pesquisa e a dialética do reconhecimento apareceu. Essa última aula ele também falou de uma que também eu acho que está no prefácio da fenomenologia, agora eu me esqueci, mas ele vai falar de representação. E a livre-docência do Grespan fala das representações do capital.
E aí, eu não sei lá quantas anda na aula do Verli lá, ele fala que na fenomenologia do espírito também, na introdução, ou na introdução no prefácio, agora eu vou me confundir, ele também fala das representações. Eu falei, não é possível, velho, eu vou sair chutando a cadeira aqui, tá todo mundo conectado com esse homem até o pescoço, né? Então não tem como não voltar para o Hegel, né? Do mesmo jeito que ele criou esse sistema onde está tudo conectado, parece que agora todo mundo cai no sistema dele, né? E ninguém se conecta, assim. Não tem nem como escapar. Acho que tentando responder essa terceira pergunta, que eu esperava estudar assim, bom, eu esperava basicamente, no mínimo, conseguir entender o movimento dialético, né? Que isso é aquela coisa que você ouve falar 300 vezes, dialético, movimento dialético e tal, você não sabe direito explicar o que é. E a dialética também é um termo que é presente na história da filosofia como um todo, assim, né? Então, vai adquirindo sentidos diferentes. Então, foi muito interessante entender o sentido que a dialética tem na filosofia hegeliana, né? E o que eu acho agora? Que acho que tem muita coisa ainda para ler, porque muita coisa para estudar, muita coisa para entender direito mesmo, porque justo, né? O curso ele se propôs a fazer esse panorama geral, mas eu quero me aprofundar mais na fenomenologia e quero me aprofundar mais na filosofia da história, né? Ou a história da filosofia e na verdade seria a história da filosofia, né? Que são duas coisas diferentes. Aquele introdução à história, né? Que ele tem um livrinho que é pequeno. Eu achei super legal, que eu acho que também eu li a introdução dele, e pela introdução também dá para ter uma ideia do sistema dele, como o Gustavo falou, né? Você vai pegando coisas dali que pinça de lá, e aí faz o sentido, né? E a estética também, hegeliana, ele tem um capítulo ali dedicado exclusivo, né? À arquitetura, ele discorre sobre arquitetura, eu também já li sobre arquitetura no Hegel, sobre como isso é manifestação do espírito, então, enfim, o que eu acho agora é que eu quero me aprofundar mais um pouquinho em cada uma dessas três coisas assim, que eu comentei, né? A história, a estética e a própria fenomenologia. E vocês, Urene e Gustavo? Vou responder aqui. O que eu esperava é que eu acho que eu esperava ter noção do digamos assim, grosso modo da filosofia do Hegel, né? E eu não esperava que a gente ia ter uma exposição tão detalhada, né? E eu acho que a exposição ela foi muito completa, muito rica, né? E talvez ainda há muito a ser percorrido que a gente não viu, né? Tenho certeza que a gente, por exemplo, ficou, por exemplo, só na introdução da ciência da lógica, né? E são 3 volumes, né? E no final tem muita coisa ainda a ser descoberta, mas mesmo assim, tudo que a gente já viu até então foi foi uma riqueza, foi de uma riqueza de detalhes, foi em uma riqueza de detalhes muito grande, né? Então eu esperava isso, estava errado, felizmente, né? E o que eu acho agora é que eu acho que tem muita coisa ainda, né? Como o Maurício falou, resta muito caminho pela frente, né? Mas resta também uma empolgação de continuar esse caminho, né? Eu, particularmente, me interessei bastante pela ciência da lógica, né? Para além da fenomenologia, né? Eu me interessei muito... eu já tinha um pouco de interesse por saber da estrutura, de como funciona, principalmente ali a dialética do ser, do nada, que é super assumido no devir, né? E eu achei essa sacada genial quando eu vi. Eu falei, nossa, o cara realmente é bom. E aí parece que toda vez que eu fui lendo alguma coisa do Hegel, eu virava e falava, não, esse cara é bom mesmo, hein? Puta, esse cara, esse tá... E aí, é isso, né? Eu sinto que resta agora essa vontade de continuar nesse caminho, né? E não eletricamente, eu já venho pensando em, sei lá, talvez conseguir articular alguma coisa de Hegel numa pós-graduação, um mestrado, alguma coisa assim, né? Porque eu realmente me empolguei muito, né? E então eu acho que é isso, né? Eu fico sentindo que resta muito, mas eu tenho vontade, né? E é aquilo, toda jornada de 1000 passos começa com o primeiro, né? Então é isso que resta. Eu, se fosse da FAPESP, te dava uma bolsa. Eu, se fosse só com essa jornada de 1000 passos, começa com o primeiro, eu daria uma bolsa para você, Gustavo.
E você, Orelha? Eu esperava conhecer um pouquinho, né, sobre Hegel, né, filósofo tão comentado, tão citado por todo mundo. E o que eu acho agora é que realmente, como eu já falei diversas vezes, Hegel é apaixonante. Eu estou estudando um pouco mais agora a fenomenologia, mas eu quero me aprofundar mais, principalmente na área de estética, que eu gosto muito dessa área, né, da parte estética. Sei lá, para mim é um passeio, né? É muito, eu gosto muito. E também me aprofundar um pouquinho na área da filosofia do direito, né? Porque é uma área que eu estudei, mas eu, principalmente na estética, eu acho que me parece que, assim, eu tenho uma, assim, sei lá, é como se fosse para mim, como é que eu vou dizer, um hobby, porque eu acho que eu gosto muito. E também pretendo aí, de repente, né, quem sabe também tentar fazer aí uma pós, um mestrado, vamos ver, né, o que vai acontecer aí no futuro, né? Muito bom. Eu vou só comentar que, como disse Maurício, a questão para mim ali são aqueles parágrafos do 81 a 86. É muito maluco pensar que no Brasil a gente, né, tem uma leitura dialética do trabalho do Marx de 85 para cá. Olha, veio um café. Obrigada. Então, com essa leitura, como ela faz ruído com as outras leituras do Marx e o quanto é diferente ler os outros autores quando você entende o que é o movimento dialético. Se você já leu Adorno, mas vai ler ele de novo depois de ter passado pelo Hegel, é como se você lesse o famoso tal do xadrez 3D, 4D, assim, a coisa, né, se apavoneia na sua frente, né? Então, eu acredito que eu vou ficar muito concentrada de novo, e eu acho que o mais legal do curso é que ele nos instrumentalizou para saber reconhecer, né? Como a Lorena falou, eu quero ir para estética, não é questão de hobby, mas agora a gente sabe se localizar. Eu sei, por exemplo, que eu tenho que ir na fenomenologia, lá no começo, e nesses parágrafos, na dialética do reconhecimento. Permitir que a gente saia do curso falando, eu quero isso daqui dele, meu Deus, não tem nem o que falar. Foi muito bom. Saber navegar, né? Isso Ou pelo menos estar entendendo melhor onde você está, como ler o mapa, né? Exato. Nossa, valeu demais. Valeu muito a pena. Recomendo. Sim. E voltar, eu quero voltar à escola de Frankfurt também depois, Adorno especialmente, né, também. Eu tô com introdução à dialética Dialética do Adorno, negativa? dialética negativa também. Enfim, aí também tentar chegar com olhos mais A abertos. gente, lá pelos inícios dos anos 2000, a gente tinha um movimento que ainda existe, mas com outro nome, que era o movimento da negação. Eu achava ótimo. Eu falei, às vezes é um bando de bastardo, né? Mas tudo faz sentido. Seus putos, agora eu entendi. Mas é muito bom. É isso, pessoal. A gente cumpriu bem o nosso papel aqui? Acho que sim, né? Creio que sim. Sim. É isso? Boa. E ainda saímos com uma bolsa da FAPESP aqui. Tá ótimo. Gustavo, só falta escrever aquele projeto dele lá, muito chato. Mas eu queria terminar o podcast com uma curiosidade, e até onde eu lembro, o professor não comentou no curso, é que eu estava na biblioteca lendo a biografia do Hegel, né? Porque eu fui interessado e fui querer ler a do Klaus Viehweg, né? Da EDUSP, que lançou, acho que em 2024, não lembro. E aí tem um detalhe lá que eu achei muito engraçado, de que o Hegel, na faculdade de teologia, ele foi preso pelos seguintes motivos. 1, vagabundagem. 2, bebedeira. Eu acho que é um bom jeito de acabar o podcast. Muito bom. Finalmente, né? O Hegel tem que ser a contradição do Kant. Ainda bem. Gustavo, se você tivesse falado antes, a gente podia aqui estar discutindo com uma taça de vinho, né? Aí é sacanagem, gente. Podia ser, né? Aí sim a gente ia entender melhor. Mas eu vou falar, tem hora que você lê o Hegel, você fala, puxa, mas isso aqui é um negócio para estar em outra sintonia, né? O cara estava em outra sintonia o tempo todo. Muito bom.
Bom, Ah, Hegel gente, foi humano, né? Foi ele humano. demasiadamente. Hum. Boa, pessoal. Então é isso, gente. Fizemos a nossa apresentação do nosso podcast. A gente espera que todos os nossos espectadores reconheçam a importância do Hegel e que façam o possível para conhecer mais esse autor, né? A obra do Verne também é bastante extensa sobre o assunto, nós temos várias publicações, né? E eu acredito Sim. que a gente cumpriu o nosso papel aqui no exercício de extensão. Se a gente conseguir contaminar um pouquinho as pessoas, né, com esse entusiasmo aí que a gente falou e tal, Sim. isso por si só acho que já vale. Eu também acho. É isso, ou a gente pega e bate nas portas das pessoas com a fenomenologia no espírito da mão, falando, você já ouviu a palavra de Hegel? Você já superou a Missionários. negação? Já? Ainda não? Vai fazer agora. Você conhece o método dialético? Muito bom, eu apoio. Então é isso, pessoal. É isso. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, Um abraço, gente. um Até abraço. mais. Gente, Tchau, abraço. tchau. Até. Tchau, tchau. Opa, gente, tudo bem? Eu queria comunicar que teve alguns problemas de logística no grupo e nem todas as pessoas conseguiram participar dessa primeira reunião, né? Mas então eu pedi para que elas mandassem alguns vídeos para que a gente pudesse colocar, né, nesse episódio do podcast, né, e todos assim pudessem participar. E aí cada um vai conduzir suas próprias entrevistas a partir de agora. Então, fiquem com esses vídeos agora, viu? Opa, bom dia pessoal. Minha contribuição aqui para a conversa. Primeiro, boa tarde aí, né? Meu nome é Diego, faço parte do grupo também. E sobre a questão da minha relação com Hegel, como que começou? Eu pesquiso o autor, sabe? Então eu teria que retroceder um pouco mais sobre como eu comecei a pesquisar, qual foi o interesse em si, não a matéria só, né? Mas uma escolha até para minha vida de pesquisa, que foi no momento que eu estava tentando entender o que eu gostaria de pesquisar. Eu queria me formar como pesquisador, como professor, e essa pergunta de qual seria o primeiro passo, assim, foi uma coisa que eu pensei de maneira muito até meio obsessiva, assim, sabe? E eu tinha muita curiosidade com essas questões da natureza do conhecimento, da epistemologia, e eu fiquei tentando tomar uma decisão que ao mesmo tempo tivesse valor passional, mas também fosse pragmática, pensando que como uma possibilidade, assim, sabe, se eu tivesse que fazer algum tipo de limitação por disponibilidade de carreira, enfim, essas coisas, sabe? E na época eu tive contato com a filosofia do Hegel, todo o seu discurso sobre a história sempre foi uma coisa que instigou muito minha curiosidade, assim, sabe? A fenomenologia do espírito e a forma como ele argumenta, eu já tinha tido um contato breve com isso. E essa questão de ter momentos da formação do saber, enfim, que é toda uma questão na fenomenologia, foi uma coisa que tinha, caramba, me impactado assim, sabe? E isso acabou me levando nesse caminho, sabe? Peguei a fenomenologia, comecei a ler, com uma orientação um pouco mais distante de um amigo meu que me incentivou também. E eu acho que muitas coisas que eu já achava interessante nele, algumas, depois que eu comecei a entender mais, a curiosidade se saciou e novas surgiram, sabe? Meio que eu pensava muito nessa questão da formação, que é todo um conceito em Hegel, Bildung, né, chama, e como uma coisa que tinha me cativado no começo, assim, que era uma pergunta que me motivava muito pessoalmente, tipo, o que significa nesse processo nosso de amadurecimento pessoal, que era uma coisa assim que me instigava, por conta de outras leituras que eu tinha feito em outro grupo de pesquisa, que eu estudo psicanálise, estava estudando as questões sobre transformação dentro da prática clínica, sabe? Que me levava nesse conceito de Hegel. Hoje, com o estudo do Hegel, o que eu percebi é que, tipo, é um tema muito interessante e, de certa forma, é quase é um conceito que, se você tomar ele de uma maneira meio abstrata, é alguma coisa que perpassa toda a bibliografia do autor.
que é uma coisa que o professor está até destacando muito esse semestre, que é essa questão de como o processo da experiência, seja no nível individual do sujeito, na fenomenologia, ou em uns momentos da cultura ou da história, dentre as outras obras, é um processo de conciliação entre as contradições, que tem como o principal conteúdo, o principal meta, a liberdade do sujeito. E eu estava até estudando o tema aqui agora há pouco, para a prova do professor. Por isso que a coisa saiu fresca assim da cabeça. Mas foi essa surpresa, que de certa forma essa metodologia da dialética que ele apresenta ali, que era uma chave da minha curiosidade, ela é uma estrutura que está sendo aplicada ali em toda a obra do autor. E eu achei isso muito interessante, como ele conseguiu criar esse esquema conceitual aí, entre conteúdo e forma, enfim, que conseguiu explicar muita coisa na vida, no mundo, assim. Então, foi uma coisa que me pegou muito no autor. E foi uma expectativa que atendeu, sabe? E é isso então, pessoal. Obrigado. Até já. Meu nome é William, eu estudo Wittgenstein, sob orientação do João Virgílio, Galerani e Coulter. E o que me fez primeiro ler Hegel foi justamente isso que Paul Reading chamou de retorno a Hegel na filosofia analítica, ou que o Tom Rockmore chamou de virada hegeliana, ou que a Angélica Canuso chamou de renascença hegeliana na filosofia analítica, que basicamente foi uma recepção de Hegel na filosofia anglófona, né, a partir de Sellars, através de Wittgenstein, que marca também o fim desse mito, que é a divisão entre filosofia analítica e continental. Porque a ideia que se tem é que a filosofia analítica teria surgido como uma reação a Hegel, e que toda a filosofia continental seria hegeliana. O que não é verdade, porque temos aí Heidegger, Adorno, enfim, e nem a filosofia analítica é justamente contra Hegel, ela na verdade é contra um hegelianismo britânico, que é bem diferente. Então essa divisão já não se sustenta desde o seu início, mas o que mais me agrada ver em Hegel é que realmente nós vemos ali uma antecipação de alguns argumentos que o Wittgenstein vai fazer mais tarde, né? Por exemplo, o argumento da linguagem privada. Ele já está em Hegel, naquele eu que somos nós, ou nos nós que somos eu, né? Mas não apenas isso, como a fonte mais próxima da crítica do Sellars ao que ele chama de mito do dado parte justamente do primeiro capítulo da fenomenologia, que é a certeza sensível, onde ali se mostra que qualquer particular, por mais simples, já se mostra universal através da linguagem. O Hegel demonstra isso fazendo uma análise da linguagem. De fato, na enciclopédia, ele chega a falar, né, alles ist ein Schluss, o que se traduziu, né, pelos filósofos, pelos neo-hegelianos de Pittsburgh, como Brandon, McDowell, como tudo é uma inferência, né, ressoando muito com o inferencialismo do Brandon, que bebe também muito do coerentismo do Sellars, né. A lógica, ele vai dizer que a linguagem tem uma natureza divina, né, ein göttliche Natur, de me levar disto àquilo, né, do particular ao universal. E uma outra a noção de uso, né, de significado como uso, pelo menos para o Thomas Ranch, vai ser antecipado por Hegel no segundo capítulo, na percepção, né, a coisa e a ilusão, onde Hegel coloca que somos nós, né, que decidimos a verdade ou a inverdade, né, quando nós diferenciamos na coisa aquilo que é verdade ou inverdade do que é percebido. Então, por exemplo, o sal só é salgado para minha língua e só é branca para os meus olhos. Isso para o Thomas Ranch vai levar para
pragmatismo transcendental, né? Seria como uma antecipação desse pragmatismo. Agora, o que eu não gostei em Hegel, o que é difícil dizer, né? O que eu não gostei em Hegel, porque, bom, tanto Goethe quanto Schopenhauer falaram sobre o estilo de escrita, de fato, é desafiador. E por eu ter tido primeiro contato com Hegel através de pragmatistas ou inferencialistas, não imaginei que seria tão metafísico e tão religioso. Mas é difícil dizer que eu não gosto de Hegel, porque as reações que vieram depois parecem necessárias. As três fontes críticas da modernidade, né? Marx, Nietzsche, Freud, parece um caminhar necessário, né? O que nos leva de volta a Hegel, de alguma forma. E eu acho que é isso. Olá, eu me chamo Marcos Vinícius Santana Ramos, eu sou graduando em Filosofia aqui na USP. Eu vou falar um pouco da minha relação com Hegel, ou o hegelianismo de uma maneira geral, um pouco das minhas impressões com esses estudos e com a matéria que eu realizei agora no segundo semestre do ano de 2025. Em primeiro lugar, a maneira como eu cheguei até o Hegel, ela tem um pouco a ver com o estudo da filosofia marxista. Há alguns anos, quando eu estava no ensino médio, mais ou menos, eu comecei a ter contato com a filosofia do Marx e eu, de alguma maneira, tentei entender as matrizes que constituíam o pensamento do Marx, de maneira assim bastante vulgar até na época, porque eu não tinha um domínio que, apesar de hoje ainda ser muito prematuro, né, nesse aspecto da filosofia, eu não tinha esse domínio, então eu fui atrás de quais eram os fundamentos, né, que estruturavam o pensamento do Marx. E eu cheguei até o Hegel, porque é um caminho, acredito eu, inevitável, passar por Marx e ter um entendimento aprofundado, ou ao menos mínimo, assim, do Marx. E eu comecei a entender o que era a dialética, né? Na verdade, até hoje estou tentando entender esse conceito. E um dos primeiros livros, assim, manuais que eu li a respeito disso foi um livro do Leandro Conde, que se chama O que é Dialética. E lá ele fazia um percurso que ia desde o Platão até o Hegel, passando até um pouco das críticas que haviam da dialética. Bom, o Hegel perdurou durante os meus anos de aprendizagem na filosofia, até que eu cheguei à graduação em 2023 e tinha um interesse no hegelianismo, mas eu estava muito às voltas com a filosofia do Spinoza. E o Hegel eu deixei um pouco de lado, mas nunca perdi ele de vista. É um autor, acredito eu, incontornável para qualquer aluno de graduação, tanto Hegel quanto Kant, acredito eu, o idealismo alemão de maneira geral. Então eu vou falar agora um pouco sobre o que eu gostei ou desgostei, ou uma certa dificuldade que eu encontrei com o estudo da filosofia de Hegel. Em primeiro lugar, o que eu gostei foi uma certa noção de contradição, de antinomia, uma certa conflito que é desenvolvido na dialética, e esse movimento, né, essa teoria do movimento, ela perpassa todo o sistema do Hegel, e é muito bonito e é muito rico ver como esse movimento ele transcorre desde a concepção na filosofia da arte, da estética, passando pela ciência, passando pela história mundial. E eu acho que o Hegel consegue, né, fazer isso de uma maneira brilhante, né? Essa linguagem, essa escrita filosófica que o Hegel inaugura, eu acredito que ela é muito rica e dá muito a pensar a despeito do próprio Hegel, né? Que vai desde, sei lá, psicanálise, teoria social, estruturalismo, que encontra certos limites e avanços a partir da dialética. E aí reside justamente a minha dificuldade, não sei se é exatamente o que eu não gostei, mas uma coisa que ainda tem comigo e vai ficar por muito tempo, é esse caráter truncado da filosofia do Hegel, que você precisa se alfabetizar constantemente, né, para que os conceitos eles possam vir à superfície. Então eu acho que de maneira geral seria um pouco isso, assim. E
A terceira questão que eu gostaria de falar brevemente seria sobre o meu entendimento, assim, geral do curso, o que eu esperava e se essas expectativas, de uma certa maneira, elas foram atendidas, né, por mim. E eu acho que sim, porque quando eu me matriculei na matéria de Filosofia Geral 3, que é lecionada pelo professor Verler, eu já li o programa tendo esse entendimento que era um curso geral, um curso, de uma certa maneira, de um sobrevoo, de um panorama, né, sem cair num certo generalismo, muito pelo contrário. Foi um curso muito enriquecedor nesse sentido, apesar de eu ter tido algumas falhas de leitura, principalmente sobre a ciência da lógica e a enciclopédia, mas eu acredito que as minhas expectativas elas foram atendidas nesse sentido, e que eu já vinha com uma certa intenção, né, que se coaduna com essa expectativa, né? Eu iniciei uma iniciação científica no primeiro semestre de 2023 com a professora Virginia, uma professora que chegou agora no departamento e tem uma pesquisa voltada para a teoria crítica, principalmente, e eu tentei, de uma certa maneira, articular o pensamento da filósofa Judith Butler, que coloca um certo problema no interior da filosofia francesa do século XX, que é uma certa crítica da dialética pelos franceses, né? Essa recepção do pensamento hegeliano nos anos 30 pelo Kojève, pelo Hippolyte, pelo Poiré, Jean Well, entre outros, que se concentravam muito sobre a consciência infeliz e a dialética como um todo, né? E essas repercussões da dialética, elas vão sofrer diversas inflexões dentro do pensamento pós-estruturalista, né? De uma maneira geral, a gente classifica assim nessa nomenclatura. E a Butler, ela tenta, e a minha pesquisa, ela reside não só nesse contexto histórico, mas nos problemas que esse contexto da recepção hegeliana suscita de uma maneira geral ao longo da filosofia do século XX, os problemas que ela suscita, e a Butler tenta traçar um tipo de resolução, um tipo de operação muito hegeliana nesse sentido, que é a de síntese, talvez, tentar unir polos opostos, sem de outra maneira, sem anular essas diferenças, né? Eu acho que é uma operação bastante dialética nesse sentido, porque a Butler ela vai trabalhar a questão da consciência infeliz no Hegel e ver como esse aspecto da dialética ela aparece, por exemplo, no Foucault, quando ela pensa o paradoxo da dominação e da escravidão, no qual a figura do escravo e do senhor, elas são dissolvidas, né, no final desse capítulo, e esse traço da sujeição ele aparece na noção de assujettissement do Foucault. E eu acho que a Butler, né, na tese de doutorado, faz esse percurso de uma maneira brilhante, assim. Ela mesma reconhece que não é um estudo rigoroso, porque ela deixa de lado, por exemplo, o Bataille, né, a primeira obra do Hegel na França, né, que é La Malleuse de la Conscience chez Hegel, e né, ela não trabalha muito com isso, mas ela consegue pegar esse amálgama e dar um tratamento muito rico, né? Isso vai repercutir, né, na filosofia dela com a noção de sujeito extático, né? Um sujeito que a Butler mobiliza contra uma certa metafísica da substância, que o Hegel dá muito a pensar nesse sentido. Então, de uma maneira geral, é isso que eu queria trazer aqui, sobre a minha relação com Hegel, sobre o meu entendimento muito parcial ainda com a matéria, que foi uma matéria excelente, né, lecionada, que passou desde a fenomenologia do espírito, a ciência da lógica, a enciclopédia, a história da filosofia e a estética. Então, é isso.